Imagine que existe um único divisor de águas que separa as pessoas que passam a vida inteira correndo atrás do próprio rabo daquelas que fazem o sistema trabalhar para elas. Esse divisor não é o quanto você ganha, nem a sua rede de contatos, mas um número específico que dita se o seu dinheiro está construindo um império ou alimentando um incêndio. O fator 5. A verdade desconfortável que ninguém no banco vai te contar é que a maioria das pessoas está, neste exato momento, cometendo um suicídio financeiro lento ao tratar o crédito como um socorro para o consumo, quando ele deveria ser a munição para a sua liberdade. A diferença entre a riqueza e a falência não reside na ausência de dívidas, mas na direção exata do fluxo do capital que passa pelas suas mãos diariamente. Neste vídeo, vamos abandonar a fantasia romântica de que toda dívida é inerentemente má. Esse é o mito que mantém a classe média estagnada, tentando correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras, enquanto os verdadeiramente ricos utilizam o capital de terceiros como um veículo de alta velocidade. A metáfora é simples e implacável. A dívida ruim é um incêndio descontrolado que consome seu futuro para aquecer um presente medíocre, enquanto a dívida boa é a lareira protegida, onde você usa a lenha dos outros para gerar energia constante para o seu crescimento. Não espere motivação vazia aqui. O que vou te entregar é o mapa tático para dominar o spread e transformar o banco, que hoje é seu dono, em seu sócio minoritário e silencioso. Entenda que o mundo se divide entre quem paga juros e quem recebe juros, e a ponte entre esses dois estados é o domínio técnico da alavancagem. Se você não compreende a física por trás do crédito, você está condenado a ser um locatário perpétuo da sua própria vida, pagando caro para possuir objetos que o banco realmente detém. Antes de cruzarmos o marco do fator 5, existe um mecanismo invisível que destrói a maioria das famílias sem que elas percebam, transformando o esforço de anos em fumaça em questão de meses. Vou te mostrar agora como esse processo de erosão acontece no seu cotidiano e por que a sensação de posse que você sente é, na verdade, a sua maior armadilha. O inimigo invisível da sua liberdade não é a falta de dinheiro, mas a drenagem silenciosa de oxigênio do seu futuro para inflar um presente que você ainda não pode pagar. Imagine a cena clássica. Você entra em uma concessionária e sai dirigindo um carro que perde 20% do valor no exato momento em que os pneus tocam o asfalto, enquanto você assina um contrato para pagar 15% de juros ao ano por esse privilégio. Na prática, você está pagando uma fortuna para um ativo apodrecer na sua garagem. É a mesma lógica perversa de usar o limite do cartão de crédito para comprar roupas de marca, aceitando juros de 400% ao ano para sustentar uma imagem que custa a sua dignidade futura. Você sente o peso da posse, carrega a sacola e exibe o logotipo. Mas a realidade é que você é apenas um locatário de um eletrônico ou de um acessório que o banco realmente possui. Essa fragilidade se manifesta no empresário que, por desespero, toma um empréstimo para cobrir o buraco de uma operação deficitária, sem perceber que a dívida não cura a incompetência, ela apenas acelera. Ou no jovem que parcela um iPhone em 24 vezes, comprometendo sua capacidade de investimento por 2 anos em troca de um objeto que estará obsoleto antes da última prestação. Cada uma dessas decisões é um fósforo riscado no tapete da sua sala. É o início de um incêndio que consome seus móveis e suas oportunidades. O custo real não é o valor da parcela que cabe no bolso, mas o juro real que o banco esconde sob nomes técnicos enquanto o seu patrimônio sofre uma erosão constante. Agora que você sentiu o peso da gravidade te puxando para baixo, eu vou te mostrar o mecanismo técnico que os ricos usam para inverter essa lógica e transformar o fogo em uma lareira controlada. Para dominar o capital, você precisa entender a física da arbitragem, a arte de capturar a diferença entre o custo do dinheiro e o retorno do investimento. Imagine que o sistema financeiro é uma grande tubulação de energia. A maioria das pessoas sofre com vazamentos constantes e fricção, onde cada entrada de capital é imediatamente drenada por juros de consumo que não geram trabalho. O segredo dos grandes investidores como Charlie Munger é o conceito de float, ou o uso do dinheiro alheio para atingir a velocidade de escape. O mecanismo é simples. Você pega dinheiro a uma taxa dólar-x-dólar e o aplica em um ativo que rende dólar-x via dólar. Se essa diferença, o seu lucro real, não for protegida por uma estrutura sólida, a gravidade dos juros compostos contra você acabará por esmagar seus dedos. A dívida boa funciona como uma lareira. Ela possui tijolos de contenção, que são os ativos,
e uma chaminé para expelir o risco, que é o seu fluxo de caixa. O motor da sua riqueza só liga quando você para de lutar contra a corrente e começa a usar a força do banco a seu favor. Sem o motor certo, o esforço isolado é inútil. É como tentar empurrar um caminhão em uma subida íngreme, enquanto o rico apenas ajusta as velas para aproveitar o vento do mercado. A regra de ouro aqui é a proteção do sistema, antes de atingir o marco de segurança. Sua prioridade absoluta deve ser a defesa e o acúmulo de oxigênio. Após cruzar o fator 1, 5. Sua prioridade muda drasticamente para posicionamento e consistência. A alavancagem é um martelo potente. Nas mãos de quem entende a resistência dos materiais, ela constrói um império. Nas mãos de um amador, ela serve apenas para destruir a própria estrutura. Nesse sistema de entradas e saídas, o erro fatal é confundir fluxo com posse. O rico não quer ser o dono da lenha, ele quer ser o dono do calor que ela produz. Quando você financia uma máquina que aumenta a sua produção ou um imóvel cujo aluguel cobre a parcela e ainda gera excedente, você parou de ser um escravo do juro para se tornar um estrategista de capital. Você não está mais gastando seu tempo para pagar o banco. Você está usando o tempo e o dinheiro do banco para comprar o seu tempo de volta. Agora que você compreende a engenharia por trás do fogo, eu vou te mostrar a primeira grande virada que acontece dentro da sua mente, um estágio que chamo de nascimento do estrategista. O nascimento do estrategista é o momento exato em que você para de enxergar o crédito como um bote salva-vidas para emergências e passa a enxergar como munição pesada para a conquista. A mudança não é apenas no saldo bancário, é uma alteração profunda na sua química cerebral e na sua capacidade de negociação com o mundo. Imagine o experimento entre André e Bruno. André gasta AirDollar 5.000 no cartão de crédito para financiar uma viagem de luxo que ele não pode pagar à vista. Ele paga o mínimo da fatura e entra no rotativo, consumindo meses de trabalho futuro em troca de uma semana de fotos em redes sociais. Um ano depois, a dívida de André saltou para AirDollar 12.000. Ele está em um estado de submissão, aceitando qualquer pedido absurdo do chefe, porque o medo de perder o emprego é, na verdade, o medo de ser esmagado pelo banco. Ele destruiu sua paz mental por um prazer que já esqueceu. Já Bruno utiliza os mesmos AirDollar 5.000, mas de uma forma diametralmente oposta. Ele toma um empréstimo com juros baixos para pagar uma certificação técnica que o qualifica para um cargo superior. Bruno calculou o risco e sabe que essa habilidade aumentará seu salário em AirDollar 1.500 todos os meses. Um ano depois, o empréstimo está quitado e Bruno agora tem um excedente perpétuo que trabalha para ele. Enquanto André vive sob a pressão do incêndio que consome seu sono, Bruno habita a lareira de uma decisão estratégica que comprou sua dignidade. A calma de Bruno em uma mesa de negociação não vem da sua personalidade, mas do fato de que ele possui ativos que pagam sua existência. O Marco Deon 5 devolve a você o poder de recusa, permitindo que você diga não a situações degradantes porque o seu capital de terceiros está gerando progresso, não escravidão. O que muda nesse estágio não é o seu status social aparente, mas a sua racionalidade diante do risco. O estrategista só puxa o gatilho se o alvo, que é o lucro ou a valorização, for garantido e significativamente maior que o custo da pólvora, que é o juro bancário. Se a conta não fecha, ele simplesmente não joga. Essa virada psicológica retira você da massa de manobra que sustenta o sistema bancário com juros de consumo e o coloca no topo da cadeia alimentar financeira. Você passa a operar no modo estratégia, onde cada real emprestado deve retornar com um soldado a mais para o seu exército pessoal. Agora que você entendeu a mudança de mentalidade, prepare-se para a virada matemática, onde eu vou te provar com números brutos por que a classe média quebra enquanto o rico acelera. A matemática da riqueza é brutal e não aceita desaforos. Para entender por que o marco de 5 é o seu fulcro, imagine dois investidores diante de uma oportunidade de imóvel. O primeiro é conservador ao extremo. Ele economiza cada centavo durante 20 anos para comprar uma casa de AirDollar 500.000 à vista. O segundo entende a força da alavancagem. Ele usa AirDollar 100.000 como entrada e financia os outros AirDollar 400.000 a uma taxa de juros de 9% ao ano. Se esse imóvel valoriza 10% ao ano, o investidor conservador ganhou 10% sobre o seu capital total. Já o investidor estratégico ganhou os mesmos 10% sobre o valor total do imóvel AirDollar 50.000, mas como ele só tirou AirDollar 100.000 do próprio bolso,
O seu retorno real sobre o capital investido foi de 50%. O banco foi o seu parceiro invisível, fornecendo o combustível enquanto ele ficou com a maior parte do lucro e a posse do ativo. O fator 1, 5, é a linha que separa o crescimento da escravidão. Suponha que você tome um empréstimo empresarial onde o custo total do juro anualizado seja de 10%. Para que essa dívida seja considerada boa, o ativo ou a operação que ela financia precisa gerar um retorno de, no mínimo, 15% ao ano. Se o retorno for de apenas 12%, você está correndo um risco desproporcional para entregar quase todo o seu esforço nas mãos do credor. Qualquer oscilação de mercado te deixa no prejuízo. Aplicando a regra de 72, percebemos que o capital que trabalha acima do spread dobra de tamanho em uma velocidade que o poupador comum jamais alcançará. O dinheiro de terceiros começa pequeno, como uma brasa na lareira, mas quando o spread é positivo e constante, ele compra décadas de liberdade em poucos anos de execução precisa. Essa é a massa crítica que muda o jogo estrutural da sua vida. Quando você domina o custo efetivo total e o compara com o rendimento real, você para de achar que algo é um bom negócio e passa a saber. O investidor que financia um imóvel para alugar, onde o valor do aluguel paga a parcela e ainda sobra um $500 por mês, está sendo literalmente pago para ter um patrimônio que se valoriza. Ele não está devendo ao banco, ele está gerenciando um fluxo onde o banco é o fornecedor de matéria-prima. No entanto, é exatamente aqui, no topo da confiança, que o sistema prepara sua maior armadilha. Vou te mostrar agora o grande filtro, o abismo onde até os inteligentes caem quando confundem coragem com imprudência. O grande filtro é o momento em que a confiança se transforma em arrogância e a lareira vira um incêndio fora de controle. A armadilha principal é a psicologia da recompensa. Após obter os primeiros ganhos com a alavancagem, a tentação de usar o crédito para elevar o padrão de vida torna-se quase irresistível. Imagina um investidor que, após um bom spread em um imóvel, decide financiar um carro de luxo ou uma reforma puramente estética na casa, acreditando que o lucro paga a parcela. O custo oculto dessa decisão não é apenas o juro, é a destruição do núcleo do seu patrimônio. Ao desviar o capital, que deveria ser reinvestido para sustentar um passivo, você perde a liberdade de manobra e volta, de forma muito mais perigosa, para o fundo do poço. Se o ativo que você comprou com dívida parar de render ou o mercado oscilar, você ainda deve ao banco, mas agora não tem mais a proteção do fluxo de caixa. Nessa fase, surge o efeito caranguejo. As pessoas ao seu redor, que não entendem a física do capital, começarão a pressionar você. Quando você recusa um gasto supérfluo para proteger sua reserva de garantia, elas ridicularizam sua austeridade, rotulando de escravo do dinheiro. Elas querem que você volte ao nível delas, gastando o futuro para exibir um presente vazio. A regra de sobrevivência aqui é implacável. Esse dinheiro não serve para recompensar o seu passado com mimos. Ele serve exclusivamente para comprar o seu futuro. Os ricos nunca apostam o dinheiro do pão ou a reserva de emergência na alavancagem. Eles só arriscam o que o sistema pode suportar sem colapsar a estrutura. Se você falhar no grande filtro, o banco deixará de ser seu sócio e voltará a ser seu carrasco. Para dominar o fogo sem se queimar, você precisa de um blueprint tático que divide seu capital em duas frentes: a armadura e os soldados. A armadura é a sua defesa absoluta. Antes de qualquer alavancagem, você deve possuir uma reserva de garantia com pelo menos 20% do valor total do que pretende financiar, além da sua reserva de emergência usual. Sem uma armadura, qualquer oscilação de mercado é um golpe fatal no seu peito. O segundo passo são os soldados, o capital de terceiros que você envia para a batalha. A regra de ouro é o cálculo do spread. O rendimento esperado do ativo aluguel, lucro empresarial ou valorização deve ser, no mínimo, a taxa Selic 5%. Se o número não atingir o fator 5 de cobertura sobre o juro, os soldados estão marchando para uma emboscada e você deve abortar a missão. Sua rotina semanal deve incluir o monitoramento do custo efetivo total SET de suas linhas de crédito, garantindo que o parceiro invisível não esteja cobrando taxas ocultas que corroem sua margem. Como turbo de risco assimétrico, você deve focar em investir em habilidades, certificações ou side hustles. A lógica é simples. O custo de um curso ou equipamento é uma perda limitada e pequena, mas o ganho potencial no seu salário ou faturamento é uma escala de alto impacto. No entanto, para que esse plano funcione, você precisa seguir a Death List, a lista de proibições que matam qualquer chance de riqueza. Primeiro, o cartão de crédito rotativo, ele é a morte financeira instantânea
e nunca deve ser usado. Segundo, empréstimos para girar uma empresa deficitária. A dívida não cura a incompetência, ela apenas acelera a falência. Terceiro, financiamento de veículos sem necessidade estrita de trabalho. Um carro é uma despesa que deprecia, não um investimento. A alternativa segura é sempre acumular o capital para consumo e usar o crédito apenas para ativos que geram fluxo. A verdadeira riqueza não é medida pelo saldo na conta, mas pelo dividendo invisível que ela proporciona. O sono profundo de quem sabe que o fogo está na lareira, a redução drástica do cortisol e a dignidade de não ser refém de um boleto. Quando você domina o fator 1, 5, o dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade e se torna uma ferramenta de clareza mental. Você para de trabalhar pelo dinheiro e começa a orquestrar como o capital de terceiros pode comprar a sua liberdade. Esta jornada que percorremos hoje, saindo do poço do consumo desenfreado, entendendo a física da arbitragem, superando as armadilhas do grande filtro e aplicando o blueprint da armadura e dos soldados. É o único caminho sustentável para quem deseja governar a própria vida em um sistema desenhado para nos transformar em devedores perpétuos. Recapitulando nossa trajetória, identificamos como a dívida ruim consome seu oxigênio. Desmistificamos o medo do crédito ao apresentar o spread positivo e provamos que o segredo dos ricos é o uso estratégico do float. Você aprendeu que a alavancagem é um martelo. Pode construir um império ou esmagar seus dedos, dependendo de quem segura o cabo. Agora, a teoria precisa se tornar prática. Eu quero que você firme um compromisso com seu eu do futuro. Escreva aqui nos comentários: eu domino o meu fogo. Use este espaço como um contrato público de que, a partir de hoje, você nunca mais pagará juros por algo que perde valor. Volte aqui daqui a um ano, responda ao seu próprio comentário e nos conte como a sua lareira está aquecendo a sua família. Lembre-se sempre, o rico usa o banco como ferramenta, o pobre usa o banco como dono. A diferença entre a corrente que te prende e o motor que te acelera é apenas a sua capacidade de calcular o risco e proteger o seu núcleo. Não aceite menos do que o controle total sobre o seu destino financeiro. A era de ser apenas um locatário do sistema acabou para você. Agora, a execução é o que separa os espectadores dos estrategistas. A alavancagem é o seu motor. E o fator 1, 5 é a sua bússola. Dívida ruim é uma corrente. Dívida boa é um motor. Agora começa o seu império.